Vamos lá. Boa noite, né? Como nós estávamos dizendo, hoje nós teremos aula de testamento, dando continuidade na aula anterior, que nós falamos a respeito de testamentos, espécies de testamentos ordinários, e hoje nós iremos ministrar testamentos especiais. Mas antes de adentrar nos testamentos especiais, vamos tratar do codicilo, né? O codicilo também é uma declaração de última vontade, né, destinada à disposição de pequeno valor, tais como joias, né, quadros, às vezes móveis da família, né, aqueles móveis mais antigos. Então, são todos de pequena monta, né, são bens de pequena monta, que corresponde no máximo a cerca de 10% do valor do monte. Porque senão acabaria que, né, as pessoas poderiam se aproveitar para fazer esse codicilo e destinar um valor maior, mas se trata de bens que são dotados de valor pecuniário baixo, né, bens de pequena monta, bens que não ultrapassam aí 10% do valor do monte a ser partilhado. Então, eu posso deixar através de codicilo, né, que também é uma declaração de última vontade. A finalidade desse codicilo também pode trazer disposições sobre o enterro, né, sobre o cortejo fúnebre, deixar esmolas de pouca monta, né, que como nós já falamos, que não ultrapasse o valor de 10% do patrimônio total, né, a ser partilhado, legar móveis, roupas, joias, quadros, né, fotos de família, coisas que têm mais a valor emocional do que realmente um valor financeiro, um valor econômico, né? Nomear e substituir testamenteiros, também como prevê o artigo 1883, e reabilitar o indigno, também pode ser através do codicilo. Também pode haver o reconhecimento, né, de paternidade, também através do codicilo. Destinar verbas para o sufrágio de sua alma, oração, artigo 1998. Reconhecer filho havido fora do matrimônio. Então, pode ser, quando a gente fala em outro escrito particular, quando a lei fala, né, que pode ser através de testamento ou outro escrito particular, permite-se também ali, através do codicilo. Só valem liberalidades que têm por objeto bens e valores de pouca monta. Então, gente, não pode colocar, destinar o valor alto, né, que ultrapasse 10%, porque senão acaba que interferiria, inclusive, se a pessoa tem herdeiros necessários. Poderia interferir ali no percentual que poderia ser disponibilizado através de testamento. Requisitos do codicilo, né? O codicilo, como eu falei para vocês, ele é um mini testamento, né? Que vai conter disposição de bens de pequena monta, né? Ou reconhecimento de filhos, ou reabilitação do indigno, né? Então, aqueles itens que nós acabamos de ver. E quais são os requisitos? Primeiramente, sempre, né? Como o testamento ele se trata de um negócio jurídico, deve-se atentar para os requisitos previstos no artigo 104 do Código Civil, que é a capacidade. Primeiro, né? Primeiro requisito de qualquer negócio jurídico é a capacidade, né? Então, deve haver a capacidade de testar, né? A capacidade de testar, e essa capacidade, nós vimos que ela tem uma capacidade específica, que pode ser a partir dos 16 anos, e exige a capacidade também no sentido de possibilidade de manifestação de vontade, né? Pode ser forma manuscrita, datilografada ou digitado. Então, pode ser dessas três formas, né? Ou manuscrito, datilografado ou digitado. Né? Hoje nem se acha mais, dificilmente, máquina de datilografia, apesar que eu tenho uma aqui comigo, né? Que eu ganhei há muito tempo atrás, ela está guardadinha. Processos mecânicos, aí fala datilografado ou digitado. Porém, não se admite assinatura a rogo.
Então, o que é isso? É a assinatura por outrem, né? Então, não há essa possibilidade. Uma pessoa analfabeta, então, não pode fazer codicilo. Admissibilidade de forma pública. Então, pode ser através, como os requisitos previstos para um testamento público, né? E a inserção de data e assinatura, requisito essencial. Se faltam no documento, ele não terá valor, né? Então, tem que ter tanto a assinatura quanto a data. A data é importante porque até mesmo se tiver um outro codicilo, né, que foi feito de uma outra forma, por exemplo, um foi feito datilografado, né, ou digitado, e o outro foi feito manuscrito, né? E a data é muito importante, porque qual que vai ter validade? Primeiro, que cumpriu todos os requisitos, independentemente dele ser manuscrito, e o que for declaração de última vontade. Então, é o último, né? Então, por isso que a data é extremamente importante. Bom, espécies de codicilo. O autônomo, tem ou não o autor da herança deixado no testamento, ou complementar do testamento. Por quê? Ele pode ser autônomo se ele não tiver deixado, por exemplo, às vezes ele quis deixar esses bens de pequena monta através de testamento, mas ele preferiu ao acervo sucessório através da sucessão legítima. Ele só quis disponibilizar esses bens de pequeno valor através de um codicilo. Pode? Ele pode. E se complementar, pode ser complementar ao testamento, né? Pode existir tanto codicilo e o testamento, um ou outro, ou os dois de forma concomitante. Isso não interfere, né? Porque eles são espécie, né? O codicilo é uma subespécie do testamento, né? Ele é um mini testamento, porém ele pode existir independentemente do testamento, né? Não há necessidade de ter um testamento maior para que exista o codicilo. Até porque, como nós acabamos de ver, pode conter também questões direcionadas ao cortejo fúnebre, como vai ser o velório, como vai ser o enterro, né? Onde ele vai ser enterrado, se ele quer ser cremado. Mas, assim, eu aconselho a que essas pessoas que façam esse tipo de documento, né, o codicilo, que tenha inserido ali essas especificações, que fale para os seus parentes próximos para que ele possa ver o cumprimento, né? Porque depois de feito o trabalho, já feito todo o cortejo, abrir o codicilo, então às vezes tem que haver a informação acerca da existência desse codicilo para que eles tomem ciência que o cortejo fúnebre, né, deve seguir aquele que está descrito no codicilo. Né? Revogação do codicilo. Ela pode ser de forma expressa, quando ele é revogado por outro codicilo ou por outro testamento, né? Pode ser que o testador, ele fez um codicilo, mas depois ele resolveu fazer um testamento que abrange tudo, que abrange, inclusive, os bens que estavam descritos no codicilo. Então, qual que vai valer? O último testamento. Se abranger o conteúdo do codicilo, não há que se falar em existência desse codicilo, porque ele está inserido no testamento, de forma tácita. Quando se dá pela elaboração de um testamento posterior, de qualquer natureza, sem confirmá-lo ou modificá-lo. Também pode haver, né, a revogação de um codicilo por outro codicilo. Né? Então, essas são as formas. Execução do codicilo. Nós falamos na aula passada que as pessoas acham que pelo fato de já ter feito o testamento, né, não é necessário levar esse testamento em juízo para que ele possa ser cumprido, né, para que ele possa ser cumprido pelo Poder Judiciário e referendado pelo Poder Judiciário. Só que isso é um engano, porque é necessário, independentemente
de haver sucessão legítima ou não, é necessário que se leve esse testamento ou codicilo para que ao Poder Judiciário para que ele seja cumprido. Até porque vocês estão lembrados que um dos documentos necessários para que no inventário é o quê? Aquele documento de uma declaração de existência ou de inexistência de testamento, né? Por que isso é necessário? Para ver se aquela pessoa, né, o de cujos ele deixou algum testamento, porque o testamento, gente, ele pode ser feito em qualquer lugar, né? Ele pode ser feito em qualquer lugar. Infelizmente, isso é um ponto negativo, porque a pessoa, às vezes, está num local, passando férias, em qualquer localidade dentro do nosso território nacional, tá? Dentro do nosso território nacional. Fora, se ele estiver fora do Brasil, ele vai ter que procurar o quê? O consulado, né, para que ele possa registrar isso, né? Ele pode fazer, mas ele, para ter validade no nosso, né, na nossa a soberania dentro do nosso território nacional, deve ser depois levado, né, para que ele tenha validade. Forma de testamento. Então, gente, todo testamento, revisando aqui, frisando o que eu falei, então, todo testamento, seja codicilo, ele deve ser levado ao Poder Judiciário para que ele seja registrado e cumprido. Porque lá o juiz ele vai nomear um testamenteiro que vai cumprir as determinações do testamento. E ele também, o juiz, o magistrado, ele analisará o cumprimento de todas as formalidades previstas em cada espécie de testamento, né? Então, isso é muito importante. Por isso que, quando a pessoa falece, é necessário juntar essa declaração de existência ou de inexistência de testamento para que seja averiguado. Porque, se tiver, tem que trazer para o processo de inventário, para que ele possa ser aberto e cumprido, né, de acordo com o que foi a declaração de última vontade. Bom, nós vimos que os testamentos ordinários são em 3 espécies. Nós temos o testamento particular, o testamento público e o testamento cerrado, né? 3 espécies. Já o Código Civil traz também alguns testamentos especiais, que são direcionados em razão de uma excepcionalidade, né? De uma excepcionalidade. Então, é um caráter excepcional. Quando se trata de, no caso, marítimo, né? Existe o testamento marítimo, aeronáutico e o militar. Então, são esses 3 testamentos que são considerados testamentos especiais. E é excepcionalidade, né? Existe esse caráter, né, de excepcionalidade, que só podem ser feitos em decorrência de situações extraordinárias sob pena de nulidade, né? Então, tem que ter a excepcionalidade para que eu possa fazer esse testamento especial, porque senão seria muito mais prudente a pessoa aguardar chegar em terra ou, né, num cartório mais próximo para que ela pudesse fazer ali a vontade. Então, essa característica da excepcionalidade é muito marcante nesses testamentos especiais. Provisoriedade. Por quê, gente? Se, ao chegar, o testamento, todos os 3, né, marítimo, aeronáutico e militar, se a pessoa se curou, né, nós veremos quais os requisitos. Vamos supor que a pessoa está no navio e ela está prestes prestes a afundar, né, ou então até mesmo sofreu uma parada cardíaca, um AVC lá no barco, e ele vai estar prestes ali com o pé na cova, né, prestes a morrer. Ele pode chamar, né, o navio, né, o comandante do navio, e ele pode o quê? Fazer esse testamento marítimo.
Mas vamos supor que ele se cure, né? Que ele se salve. Para que esse testamento ele tenha validade, ele vai ter o quê? Chegando em terra, não havendo falecimento, ele vai ter que ir num cartório próximo e revalidar esse testamento, porque aquele testamento só vai suprir aquela excepcionalidade. Se ele viver, ele não vai ter validade, né? Então, para que ele tenha validade, aquilo que ele mesmo retratou e dispôs ali no navio, para que tenha validade posterior ao seu a sua cura, né? Ele foi curado, então ele tem que ir no cartório mais próximo e fazer todos os procedimentos para que seja dado validade a esse testamento. Então, o testamento marítimo ou aeronáutico, ele constitui uma forma especial de testamento. Ele pode ser elaborado por passageiros e tripulantes, estando o testador em viagem em alto mar, fluvial ou lacustre, a bordo de navio nacional, de guerra ou mercante, diante de um surgimento de algum risco de vida, e será registrado no diário de bordo. Então, gente, então esse testamento ele vai ser registrado no diário de bordo, né, para ficar documentado. Quanto à forma, eles podem ser públicos e cerrados, né, esse testamento marítimo. Públicos, quando lavrado pelo comandante na presença de duas testemunhas. Cerrado, quando escrito pelo testador e apresentado ao comandante ou escrivão de bordo perante duas testemunhas para autenticação. Então, pode se dar dessas duas formas. Não particular, não pode ser particular. Não se valerá ao tempo em que se fez o navio em porto, onde o testador pudesse desembarcar e testar na forma ordinária. Ou seja, se ele estava simplesmente atracado lá no porto, mas ele não quis descer e fazer o testamento e resolveu fazer no navio, não terá validade, porque não tem ali nenhuma excepcionalidade, né? Não existe ali um caráter de urgência para que seja feito daquela forma. Então, não vai ter validade. Então, os requisitos, né, que a viagem se realize em navio nacional, né, na extensão do território nacional, ainda que se encontre em águas territoriais ou portos de outros países, se trate de navio de guerra ou mercante, ou aeronave militar ou comercial, que o testador esteja a bordo do navio ou aeronave militar ou comercial em viagem, que a cédula testamentária seja registrada em livro de diário de bordo, que todos os navios possuem, é como se fosse a caixa preta do avião, né? E o registro fará referência ao autor do testamento, a data e a outros dados dignos de anotação, de prenotação. O testamento fique sob guarda do comandante, que o entregará às autoridades administrativas no primeiro porto nacional. Que haja a presença de duas testemunhas recrutadas de preferência entre os passageiros, que devem ter capacidade de compreensão e ser idôneas, aplicando-se a elas os mesmos impedimentos que atingem as testemunhas nas formas ordinárias de testamento. Que obedeça às proibições previstas no artigo 1801, quanto às proibições acerca da nomeação de herdeiros. Né? Então, esses são os requisitos. E as outras espécies, né, de militar e o aeronáutico, as características são praticamente as mesmas, né? As mesmas características, o que se exige para um, se exige para o outro, só muda a questão, né? No caso do avião vai ser o piloto, né? E que vai fazer as anotações. Então, perdem a validade se o testador não morrer dentro de 3 meses após o desembarque. Vamos supor que ele não morreu, mas teve que ser hospitalizado, né? Aí, nesse caso, se ele não falecer após ali dentro do prazo de 3 meses, ele vai perder essa validade. Por quê? Porque é excepcionalidade. Se ele se curar, ele pode muito bem procurar um cartório
né, e levando aquelas anotações do testamento, ele pode fazer, né, num cartório que vai ter essa validade, que vai suprir, né, essa excepcionalidade, que vai ficar um caráter permanente, porém revogável, né, que nós já vimos que isso é uma característica do testamento. Em ambos os casos, pode ser feito testamento particular, uma vez que prescinde de ato notarial, devendo-se, neste caso, obedecer aos requisitos do testamento particular. O testamento militar é elaborado por militar ou pessoas a serviço das Forças Armadas em campanha, como médicos, enfermeiros, engenheiros, capelães, telegrafistas correspondentes, diplomatas voluntários que estejam participando de operações de guerra dentro ou fora do país, né, o artigo 1893. Aqui fala-se, a locução militares recebe interpretação extensiva na doutrina, abrangendo não somente os integrantes das Forças Armadas, como também os policiais militares e outras forças auxiliares. Como também, por analogia, os civis que visitam parentes em campo de batalha, embora a letra da lei não se refira a eles. Bom, gente, esses testamentos especiais, eles, pelo que a gente está vendo aqui, eles são eles não são muito utilizados no nosso ordenamento jurídico, né? Por quê? O testamento já é difícil ser utilizado, a pessoa tendo plena capacidade, sabendo, né, de todas as implicações que isso leva, né, que isso requer. E nesse caso aqui, né, nós não vivenciamos essa questão de guerras, né, então é muito raro a pessoa estar nessa situação específica, né, nessa excepcionalidade. Requisitos: que a força esteja em campanha, ou seja, guerra, né, mobilizada tanto para a guerra externa quanto para a interna, dentro ou fora do país, assim como praça sitiada, né? Então, deve-se ter a característica de estar em guerra. Que o disponente se encontre participando da guerra em campanha ou praça sitiada, sem possibilidade de afastar-se das tropas ou do campo de batalha, bastando que esteja envolvido na missão pública a favor da defesa da pátria. Formas, esse tipo de testamento nos remete a esses filmes, né, onde as pessoas, filmes de guerra, onde as pessoas prestes a morrer chamam o outro e falam, né, olha, eu quero que você fala para minha esposa ou minha namorada, né? Então, é mais ou menos isso, né? Aquele filme, aquela cena de filme que nós já vimos várias vezes. Formas. Assemelha-se ao testamento público, né? No caso, o comandante atuará como tabelião, ou oficial de saúde, ou o diretor do hospital em que o militar, assinado por 2 testemunhas, ou por 3, se o testador não puder assinar, porque pode acontecer, dependendo da lesão, né? Se o testador for oficial mais graduado, o testamento será escrito por aquele que o substituir. Gente, até aqui existe patente, né? Existe hierarquia. A correspondente ao testamento cerrado, o testador entregará a cédula ao auditor ou oficial de patente, que ele faça às vezes nesse mistério, aberta ou cerrada, escrita de próprio punho ou alguém a seu rolo, na presença de 2 testemunhas. O testamento particular também é permitido, desde que siga as formalidades exigidas. A pessoa tem que estar, né, capaz, lúcida e podendo escrever de próprio punho, porque ela vai ter que datar e assinar, né, juntamente com 3 testemunhas. A anuculpativa, artigo 1896. As pessoas designadas no artigo 1893, estando empenhadas em combates ou feridas, podem testar oralmente, confiando sua última vontade a 2 testemunhas. Parágrafo único. Não terá efeito testamento se o testador não morrer em guerra ou convalescer do ferimento.
aqui o artigo 1896, vamos lá. Aqui, ó. As pessoas designadas no artigo 1893, estando empenhadas em combates, aqui, 93, são as pessoas, o testamento dos militares e demais pessoas a serviço das Forças Armadas, em campanha dentro ou fora do país, dentro do país ou fora dele. Então, é o que prevê o artigo 1893. Ele pode ser feito em viva voz, perante duas testemunhas, né? Ou seja, aqui a pessoa não tem condições ali, né, ela não tem condições porque ela está muito ferida. Né? Então, ele vai fazer o quê? De forma oral. De forma oral. Então, ele vai ser feito em viva voz, ou seja, oralmente, perante duas testemunhas, por pessoas empenhadas em combate ou feridas. Pressupõe-se que a pessoa esteja o quê? Num risco iminente, né, gente? Risco de vida. Quando a gente fala de nuncupativa, é em decorrência dessa questão, ou seja, do perigo de vida. Estão lembrados do casamento nunculpativo? Né? Aquele casamento que dispensa os proclamas em decorrência de haver o quê? A pessoa estar doente, né? Estar já com perigo de morte. Né? Então, não dá para esperar os proclamas. Então, quando se fala nunculpativa, sempre tem a questão do risco de vida, né? Constitui uma exceção. Isso é uma exceção à regra, porque o testamento, ele é um ato, ele é um negócio jurídico solene e que deve ser celebrado por escrito. Isso é para atender também uma excepcionalidade, né? Atender uma excepcionalidade em decorrência da eventual possibilidade de morte, né? Caducidade do testamento militar. Está sujeito ao prazo de caducidade de 90 dias, contados ininterruptamente, assim como aeronáutico e marítimo. No entanto, se tratar de testamento cerrado, segundo o previsto no artigo 1895, não terá prazo de eficácia, apesar de se tratar de um testamento especial. Então, gente, as espécies desses testamentos, para atender realmente uma questão excepcional, muito rara de acontecer, né? Então, para atender, por isso que eles são considerados testamentos especiais, cuja característica é a excepcionalidade e a provisoriedade. Uma vez que esses testamentos, assim que a pessoa se aportar, se ela estar em terra, ou se ela se curar, ela tem que fazer valer o que está escrito naquele testamento, de uma certa, referendar esse testamento através de quê? Indo até num cartório específico para fazer o testamento, né? E o testamento vital? Né? O testamento vital, eu coloquei lá na segunda semana que nós tivemos, né, foi aquela transição das aulas presenciais para as aulas remotas, eu coloquei lá para que a gente pudesse fazer uma atividade de pesquisa relacionada ao Covid, né? E o que seria, então, um testamento vital? Então, hoje, vem se admitindo esse testamento vital, que nada mais é uma declaração unilateral de vontade, onde a pessoa se manifesta no sentido de ser submetida ou não a um determinado tratamento, né? Por exemplo, a pessoa descobre que ela tem câncer, né? E ela fala o quê? Aí, então, ela faz um testamento vital. Ela coloca lá no testamento quais os procedimentos e tratamentos que ela não quer se submeter, né? Isso seria considerado, isso é um testamento vital e deve ser acatado, ele deve ser cumprido. Mas o que acontece muitas vezes? Os médicos, eles ficam com medo de cumprir esse testamento vital, né? De ficar parecendo que há uma omissão, né, de tratamento, de atendimento, né? Então, mas há essa possibilidade de você deixar por escrito o que você deseja, como você quer ser tratado no final da sua vida,
né? Se você, em determinadas situações de doença, se você não quer ser submetido a UTI, né? Ou se você não quer ser submetido a um tratamento de quimioterapia. Por quê? Porque se trata de um direito da personalidade, como previsto no artigo 11 seguintes do Código Civil. O direito você pode, inclusive você tem o direito de ter a informação de todo o tratamento que vai ser feito, né? O médico ele tem a obrigação de informar ao paciente todos os tratamentos que ele será submetido. Por quê? Porque ele tem também autonomia, obviamente vai depender se ele está, né, com a sua faculdade mental capaz, em plena capacidade, mas ele vai poder se pronunciar a respeito desses tratamentos, desses tratamentos ou desse tipo de intervenção, né? Então, a pessoa, enquanto ela, com capacidade, obviamente, é necessário que essa pessoa seja capaz, ela vai dispor, né, num documento que ela não deseja, ou que ela deseja, depende do tratamento, né? Então, com esse documento, o paciente, ele vai influir, inclusive, de forma incisiva, na prática médica, na conduta médica. E limitar também o quê? A interferência da família, né? Porque o médico, quando existe uma pessoa internada, que exige, que os familiares estão juntos, os médicos vêm informar, às vezes até pedir autorização, dependendo do estado da pessoa, né? Se ela não pudesse se manifestar, vem pedir autorização ou para o esposo, né? Ou para o pai, ou para a mãe. Então, isso, querendo ou não, confronta até mesmo o que a família dizer nesse momento, neste último momento ali. Então, o que ela se manifestar, porque se existir esse documento, esse testamento vital, ele se sobrepõe a essa atuação ali da família, essa interferência da família, né? Não se trata de um testamento ou ato causa-morte. Tem muita gente que fala assim, professora, mas isso seria praticamente uma eutanásia, uma possibilidade de uma ortoeutanásia, né? Isso não é uma ortoeutanásia, isso simplesmente é uma declaração de vontade onde a pessoa vai limitar o que ela deseja ou não, né? Fazer. Por exemplo, tem gente que tem pessoas que, por exemplo, vai ter que fazer uma colonoscopia. Tem gente que fala assim, eu não quero ficar com a bolsa. Se for para ficar com a bolsa, eu prefiro não fazer essa cirurgia. Então, se ela colocar isso num documento específico, né, ela tem o direito de não ser submetida a esse tratamento, né? Nesse caso aqui, não, porque não tá, a gente está falando no evento morte, né? Mas o testamento vital, ele tem que ser cumprido, tá? Então, gente, mas trata o quê? É uma forma de você deixar determinado a sua vontade, né? Se acontecer isso, você vai estar respaldado com esse testamento vital, que também é o quê? Ancorado na resolução 1995 de 2012 do Conselho Federal de Medicina. Não é uma coisa que foge, né, a fiscalização de uma norma. Né? Existe a previsão de uma norma e também os requisitos a serem cumpridos. Então, definir diretivas antecipativas de vontade como um conjunto de desejos prévio e expressamente manifestado pelo paciente sobre cuidados e tratamentos que quer ou não receber no momento em que estiver incapacitado de expressar livre e autonomamente sua vontade. Então, a resolução 1995 do Conselho Federal de Medicina, né, ele permite essa possibilidade, né, esse registro da diretiva antecipativa de vontade e poderá ser feita pelo médico assistente ou em sua ficha médica ou no prontuário. Gente, nos Estados Unidos é tão comum isso, né? A pessoa já deixa escrito, por exemplo, que não quer reanimação, né? Que não quer ficar atrelada em aparelhos para prolongar a vida.
né? E quando se fala em testamento vital aqui no Brasil, assim, todo mundo acha muito estranho, né? Todo mundo fica, assim, um pouco temerário, mas isso é muito praticado, né, nos Estados Unidos, onde você pode deixar determinar que você não quer se submeter a determinado aparelho, a determinado tratamento. Existe, mas isso o quê? Quando a pessoa está consciente, né? E quando ela já respondeu esse questionário antecipadamente. Bom, a jornada de direito civil, realizada pelo Conselho de Justiça Federal, ela aprovou o enunciado 528 com o seguinte teor: é válida a declaração de vontade expressa em documento autêntico, também chamado de testamento vital, em que a pessoa estabelece disposições sobre o tipo de tratamento de saúde ou não tratamento que deseja no caso de se encontrar sem condições de manifestar sua vontade. Então, a possibilidade de registro e obediência a essas diretivas antecipativas já existem em vários países, como eu falei, na Espanha, Holanda, né? Tem lugares, inclusive, que você pode até fazer, no caso, seria uma eutanásia, né? A prática da eutanásia. Mas aqui no Brasil não é permitido. Nos Estados Unidos, esse documento tem valor legal, né? E, como eu falei para vocês, né? No estado da Califórnia, desde 1970. Então, ele exige que seja assinado por uma pessoa maior, capaz, na presença de 2 testemunhas, sendo que a produção de seus efeitos inicia 14 dias após a sua lavratura. Ele é revogável a qualquer tempo e possui uma validade limitada no tempo, cerca de 5 anos, devendo o estado terminal ter atestado por 2 médicos. Então, gente, aqui no Brasil, além de poder, né, fazer constar no prontuário do médico, o testamento vital pode ser feito através de um documento particular, né? Então, que ele tem que ser datado, assinado e que tenha firma reconhecida, a fim de evitar qualquer dúvida sobre sua legitimidade. Então, se quiser fazer e levar ao cartório, para deixar atestado, né, com firma reconhecida, para que ele tenha validade contra terceiros, é o melhor a ser feito, né? E também pode ser feito através de escritura pública feita no cartório, né? Então, por que essa cautela? Porque no Brasil é complicado, porque existem relatos que os médicos ficam temerosos em cumprir esse testamento vital, né? E não é muito ainda difundido e utilizado entre nós, entre o nosso povo, né? Por quê? Porque ainda as pessoas encontram um tabu com relação a essa questão de pensar no momento morte, né? Então, aquilo que você não quer se submeter, então você pode deixar escrito, né? E pode registrar, inclusive, em cartório, fazer um instrumento público ou particular para que tenha validade. É muito interessante isso. Eu acho que é um respeito. Tem muita gente que fala que feriria a dignidade da pessoa humana, o direito da personalidade. Pelo contrário, na minha concepção, faz o quê? Enaltece, né, essa dignidade da pessoa humana, enaltece a característica ali dessa possibilidade da pessoa definir como ela quer passar seus últimos dias de vida. Às vezes a pessoa não quer ficar no hospital, ela quer voltar e morrer em casa. Tem que ser obedecido, né? Obviamente, se a pessoa tiver uma estrutura, né, gente? A gente morrer com qualidade, né? No Brasil, infelizmente, né, nós estamos assistindo aí o quanto o nosso sistema de saúde é fraco, vulnerável, né? Então, mas nós podemos fazer isso. Isso é um ganho, né? Que você pode ir lá e escrever e deixar escrito de forma expressa, né? Que você não quer ser submetido ou aquilo que você quer ser submetido, né? O legal é que você tem depois esse documento ele tem que ser cumprido, até mesmo quando confronte ali com o que a família defende, né?
Outra questão, doação de órgãos, né? Quem decide a questão da doação de órgãos é a família. Ainda continua sendo a família, né? Aquela questão de todos serem considerados doadores presumidos, né? Onde tinha que se manifestar em documentos, esse tipo de documento não tem validade, né? Nós temos que deixar essa informação para os nossos parentes, para que, se a gente queira, né, nós tivermos essa intenção de disposição do corpo, tá? Então, gente, hoje a nossa aula sobre testamentos especiais, ela se encerra em testamento vital, né? Eu queria ouvir vocês e ver se alguém aí tem uma pergunta ou tem algum questionamento. Deixa eu ver aqui o chat aqui. Pode ser considerado uma forma de permissão da ortotanase indiretamente? Qual? Não, 528. Ele é da 5ª Jornada de Direito Civil, que é um enunciado 528 do Conselho da Justiça Federal, Rubens. Então, alguma pergunta? Primeiro, pode ser considerada uma forma de permissão da ortoeutanásia? A ortoeutanásia seria o quê? Seria uma forma assistida, né? De possibilidade de você definir o evento morte. O testamento vital, ele vai além disso, né? Porque ele respeita o que você quer e o que você não quer. Então, deve ser respeitado. Deve ser respeitado o que está descrito nesse testamento vital. Eu não acredito que seja uma ortoeutanásia, mas simplesmente atendimento ao que uma pessoa delimitou, né, como autonomia da vontade. Ela quer que não seja submetida a determinado tratamento, ou ela deseja ser submetida a determinado tratamento. É uma possibilidade que a pessoa tem que escolher, né? Bom, nesse caso, você está diferenciando o fato dela, não que ela queira morrer, não é isso? Não, é só tirando esse aspecto, né? Dela não querer morrer. Ela não quer ser submetida a determinado tratamento. Então, não digo assim. Se for depender a vida dela, ela tem que ter ciência disso, que o médico ele tem a obrigação de dizer, né? Informar, olha, se você não for submetido a um tratamento de quimioterapia, você é uma probabilidade de 2 meses você pode morrer. Te dou 2 meses de vida se você não fizer quimioterapia. Ela, com autonomia, né, que a lei a concede, desde que ela esteja capaz, né, ela vai se manifestar. Não, realmente eu não quero me submeter a um tratamento de quimioterapia. Me documenta isso. Por quê? Se documentando, ela libera, né? Tira a responsabilidade, né, do responsabilidade médico. do médico. Uhum. Porque o médico faz um juramento, né, gente? Sim. Quando ele forma, ele faz um juramento de salvar vidas. E quando a pessoa se nega a fazer se submeter a um tratamento, para ele, né, para o médico, ele tem que se resguardar, né, ele tem que se resguardar de possível em ação de reparação de dano, em decorrência de omissão de opção de socorro, omissão de tratamento indevido, né, deficitário, erro médico, né, então tudo isso. Então, não que ela fala assim, não, eu quero morrer, não, eu não quero me submeter a determinado tratamento, ou eu quero me submeter a determinado tratamento, né? Isso, a minha questão é justamente porque a questão da eutanásia, da ortotanásia, isso, e do suicídio assistido, é que a pessoa quer o fim, exatamente, né? Aqui não. A ortotanásia, ela vai assistir
é uma forma assistida também, né? Só que ela vai o quê? Ela não vai retirar, ela não vai ela vai tirar as condições, né? Isso, exatamente, que daria mais vida, exatamente, né? Mas assim, eu acho que se a pessoa estiver plenamente capaz, ela tem esse direito. É um direito da personalidade, né? Aqui, ó, vamos lá, o artigo 11, os seguintes do Código Civil, que foi introduzido no Código Civil de 2002, tratou desses direitos da personalidade, não que nós não tínhamos, estava previsto na Constituição Federal, mas o legislador resolveu trazer para o privado, né, para uma legislação privada, aqui, ó. Artigo 13, salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo, quando importar diminuição permanente da integridade física ou contrariar bons costumes. Aqui está falando sobre transplantes, né? Ato previsto nesse artigo será admitido para fins de transplante na forma estabelecida em lei especial. É válida com objetivo científico ou altruístico a disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, para depois da morte. O ato de disposição pode ser livremente revogado a qualquer tempo. E artigo 15. Ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou intervenção cirúrgica. Então, nada mais é do que uma consequência do direito da personalidade, o testamento vital. A pessoa está fazendo valer esse direito da personalidade, né? No sentido de que ela, primeiro, ela tem a obrigação de ser informada, porque isso até a gente entra no quê? No Código de Defesa do Consumidor, né? Existe um contrato de prestação de serviço entre o médico e o paciente, né? Então, nesse caso, ele, como médico, ele tem o dever de informar. É um dever de informar que está previsto no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. O paciente, ele é um consumidor. Então, ele tem o direito de informação. O médico não pode omitir essas informações. Então, ele também tem que falar, ele tem que especificar o quê? Olha, se você não se submeter a determinado tratamento, você vai morrer, né? Você pode morrer. Isso, né? Então, ele tem que trazer detalhadamente o que aquele ato de negativa por parte daquela pessoa vai ensejar. Qual a consequência que vai gerar, né, para aquela pessoa médica. Então, isso é imprescindível.